Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Fábio, estou como GP aqui do Golf Podcast, tá? Hoje temos aí o privilégio, né, de ter o pessoal aí do Recentro, né, juntamente aí com o Thiago, tá? Então, antes da gente começar, né, queria falar um pouco, né, do que é o Golf Podcast. O Golf Podcast, né, ele é um braço, né, do PMI Pernambuco. E o que esse braço, né, faz? Esse braço ele traz aí a integração, né, das boas práticas de gestão de projetos que o PMI dissemina para a esfera pública. Então, ou seja, o nosso principal objetivo aqui é trazer impacto ao setor público, né, visando aí agregar valor através de boas práticas de gerenciamento de projetos. Bom, e aí falando um pouco, né, do que é o PMI, né? O PMI é como comentei, é uma organização sem fins lucrativos que visa aí fazer a disseminação, né, de boas práticas de gestão de projetos. E aí falando um pouco, né, do universo do PMI, né? Hoje somos mais de 300 capítulos espalhados aí pelo mundo, mais de 1.700.000 certificados ativos. E aí quando a gente fala nesses certificados, acho que vocês podem não ter ouvido falar no PMI, mas com certeza, né, já ouviram falar na certificação PMP, né, que é o profissional gestor de projetos. Essa certificação, né, que é a base, né, para todos os bons profissionais aí de gestão de projetos, ela é emitida, né, pelo PMI. Então, além desses 1.700.000 certificados, aí temos aí 733.000 membros ativos. Então, ou seja, eu, o Thiago, né, fazemos parte aí desse rol, desses quase 1 milhão de membros aí ativos nos capítulos. E aí o PMI, ele teve início, né, por volta ali de 69, e hoje, né, no mundo, ele é a maior associação na área. Bom, e aí falando um pouco aqui do PMI Pernambuco, né, nosso capítulo, né, que é como é conhecido, ele é dividido resumidamente, né, em três áreas. Nós temos a nossa base, né, que fica aqui na região metropolitana do Recife, e aí temos mais dois branches, né, que chamamos dessas pequenas divisões. Um que fica na região do Agreste do estado, e outro que fica ali alocado ali no sertão do estado de Pernambuco, né? Então o PMI ele teve aí seu início, né, lá por volta de 2003. Então esse ano, né, tivemos um grande marco, completamos aí 23 anos, né, de capítulo aqui em Pernambuco, né? E a gente tem uma coisa muito bacana que a gente fala que coisas arretadas acontecem, né, quando tu se junta ao PMI-PR. Então, você que ainda não conhece o PMI, ainda não conhece o PMI Pernambuco, a gente deixa aí o convite para que você possa aí se conectar com a gente. E falando do Golf Project, né, o que é que o Golf Project traz? Ele traz webinars, né, que é a dinâmica desse evento aqui. Ele traz o Conceitos em Foco, cartilhas e-books e o podcast, né? O podcast foi onde nós começamos, né, essa nossa boa prática, né, desse contato aí com o setor público. Então, o principal intuito é fazer network, disseminar boas práticas e trazer esses cases aí onde podem agregar aí ao dia a dia, né, do pessoal aí que trabalha aí no setor público. E não só do setor público, tá? Apesar do projeto ele ser destinado especificamente, né, para o setor público, ele também abrange aí quem é entusiasta, né, dessa área de gestão de projetos. E nós temos aí um ecossistema de transformação contínua, né? Que é a captura de experiência, produção de ativos, disseminação e acesso e fortalecimento da comunidade, né? A gente fala que essas práticas aqui que a gente tem, né, de interação, né, do voluntariado, do PMI, são elas que preparam a gente, né, para o mercado de trabalho, né? Nesse rol aí do PMI, a gente tem muitos profissionais, né, onde dia a dia a gente consegue trocar experiência, né, e aprender na prática, né, com o voluntariado, como fazer gestão de projetos. Bom, aqui está um pouco, né, do nosso portfólio aí do gestão de projetos. Então, nossos podcasts são os últimos aí que nós fizemos. Tivemos um com o Álvaro Pinheiro, tivemos um também com o Ricardo Vargas, onde falamos ali sobre gerenciamento de crise. Então, deixamos aqui o convite, né, para todos aí que queiram, que se interessem, né, queiram aí saber mais um pouco aí desse nosso conteúdo. Por fim, né, deixamos aqui o convite, né, para que a gente aí faça a transformação, né, da realidade. Então, o convite aí fica aí a todos, né, para que se integrem, se conectem com a gente e possamos aí viver essas boas práticas aí de gestão de projetos.
Bom, pessoal, agora aí eu vou deixar convidar aí o Thiago, né, que é nosso moderador hoje, né, juntamente aí com o pessoal da equipe do Recife. Thiago, fica à vontade, tá? A tela é toda sua. Obrigado, Fábio. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Primeiro me apresentando, sou Tiago Almeida, voluntário do PMI Pernambuco. Também estou como diretor de desenvolvimento na TPF Engenharia. E como comentado por Fábio, né, aqui dentro do nosso Gov Projecast, a gente busca muito aproximar o conhecimento e gerenciamento de projetos na realidade do setor público, compartilhando essas experiências, boas práticas, aprendizados. E é nesse contexto que a gente trouxe o tema de hoje. E a gente escolheu o Recentro, Estratégia, Integração e Gestão na Revitalização do Centro Recife. E quando começamos a refletir sobre esse tema, vimos logo que uma transformação urbana dessa dimensão não é uma questão particular de uma obra ou de um projeto isolado. A gente está falando de uma estratégia que precisa se transformar em diferentes iniciativas, envolvendo múltiplos setores, múltiplos stakeholders, riscos, processos e tomada de decisão, mecanismo de acompanhamento e também, principalmente, que fique sempre voltado a termos os benefícios que precisam ser gerados ao longo do tempo. É exatamente isso que estamos buscando compartilhar com todos vocês. Então, só para explicar um pouco como será a nossa dinâmica, teremos inicialmente as apresentações, algumas interações, e a gente pede que a todos os convidados que fiquem à vontade para mandar seus questionamentos, perguntas, dúvidas no chat, que nós ficamos responsáveis aqui por fazer a curadoria desses pontos. Então, vamos começar com Ana Paula Vilaça. Ela é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal de Pernambuco, bacharel em Direito pela Unip, mestre em Planejamento Urbano pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também possui pós-graduação em Reabilitação Urbana pelo ISP. E ao longo da trajetória profissional, atua nas esferas federal, estadual, municipal, acumulando a experiência de relacionamento ao desenvolvimento urbanos, turismo, atração de investimentos e reabilitação de áreas centrais. Atualmente, Ana está como chefe do gabinete do Centro da Prefeitura do Recife, responsável pelo Recentro, e participa também de espaços de articulação e discussão relacionados aos centros urbanos. Ana, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer estar contigo aqui hoje e, nesse momento em diante, a palavra está com você. Obrigado, Ana. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, Fábio. É um prazer enorme, em nome da Prefeitura do Recife, estar aqui fazendo parte desse podcast, né, falando um pouquinho sobre os desafios da gestão pública municipal e como a Prefeitura do Recife vem evoluindo na gestão dos seus projetos, em especial no centro histórico, né, como é que a gente organiza toda essa estruturação de um planejamento, de um monitoramento, das metas, da redefinição de rotas, né? Trabalhar em órgão público é algo extremamente dinâmico. A gente tem várias demandas de diferentes temáticas, diferentes segmentos, e como é que a gente vem tocando esse projeto, né, que foi criado pelo prefeito, pelo então prefeito João Campos, em 2021, que é o programa Recentro, que envolve vários órgãos e secretarias da Prefeitura do Recife. Bom, para quem conhece o nosso centro histórico, é um centro que tem várias potencialidades, né? Desde a sua localização estratégica, a questão de uma infraestrutura instalada, é onde tem o nosso patrimônio histórico, as principais atividades de comércio e serviços da cidade, o ecossistema de tecnologia e inovação do Porto Digital e também é o palco das principais manifestações turísticas, culturais e de lazer da nossa cidade. Mas, assim como outros centros históricos do Brasil e do mundo inteiro, a gente tem uma série de desafios, desde a questão de infraestrutura, de imóveis históricos ociosos, da questão do esvaziamento da atividade de comércio, né, daquele comércio de rua, a concorrência, por exemplo, com o comércio digital, com o comércio dos bairros, com os shopping centers, poucas unidades de moradia, né? Então a gente tem uma baixa densidade de moradores na região central, bem como outros problemas, como pessoas em situação de rua. Então, são diversos desafios que não só acontecem aqui na cidade do Recife, mas no Brasil inteiro e no mundo inteiro. E aí, o prefeito João Campos, em 2021, cria esse programa, o programa Recentro,
cuja área de atuação territorial é o centro histórico, né, o centro expandido da nossa cidade, mas com foco nas zonas especiais de preservação do patrimônio histórico, né? Compreende 4 bairros, né, a Boa Vista, Santo Antônio, São José e o bairro do Recife, e o nosso foco, porque no momento que ele criou um gabinete para cuidar do nosso centro histórico, ele também criou uma lei, a Lei do Recentro, que concede benefícios fiscais. Então, a área de atuação prioritária são essas zonas especiais de preservação do patrimônio histórico, mas a gente atua no centro expandido como um todo, por meio de vários órgãos e secretarias, né? A gente tem aí uma imagem mostrando dados da cidade do Recife, né, a área territorial, que é cerca de 220 quilômetros quadrados, a população do último censo, cerca de 1,5 milhão de habitantes, e a densidade habitacional. E a gente, como eu disse, né, a gente trabalha em 4 bairros, né, que é Santo Antônio, São José, Boa Vista e o bairro do Recife, que possuem características diferenciadas, né? Todos fazem parte da zona histórica e central da cidade do Recife, mas que possuem características diferentes, né? O bairro do Recife é onde está o Porto Digital, onde tem um patrimônio mais preservado. A gente tem Santo Antônio e São José com aquele comércio de rua, com a sede de órgãos públicos, e a Boa Vista ainda preservando mais a característica habitacional, né? Também um polo educacional importante aqui da nossa cidade. A gente tem a área de atuação do Recentro, né? Então, dentro desses bairros, a gente tem a lei do Recentro, e, como eu disse, né, qual é o objetivo da criação do programa Recentro pelo então prefeito João Campos? É a gente ter uma gestão territorial integrada, isso é algo extremamente inovador no país. Então, a gente passa a coordenar um trabalho de vários órgãos e secretarias com o mesmo objetivo, né? Integrar tanto ações públicas da própria prefeitura, como iniciativas privadas que acontecem nesse território, com o objetivo de tornar o centro um lugar bom para viver, trabalhar, investir e visitar. O objetivo disso aí foi que a gente pudesse atuar, né? Então, isso é muito importante, né? Essa estratégia de planejamento, de articulação entre diversos órgãos e secretarias. A gente trabalha em 7 eixos de atuação, né? Eu costumo brincar, a gente lida, né, desde a calçada até o Hotel Marina, passando pelo Carnaval, e coordenando a atuação de vários órgãos e secretarias, né, da Prefeitura do Recife, fazendo a interlocução também com o setor privado. Então, os eixos de atuação que são executados por várias secretarias, como a Secretaria de Mobilidade, a Empresa de Manutenção, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Planejamento Urbano e Licenciamento, eles se dividem em 7 temáticas principais: a parte de cuidado e manutenção, a parte de zeladoria da cidade, a parte de desenvolvimento econômico, porque além da atuação do poder público, a gente precisa atrair investimentos privados, a parte da promoção de habitação. Quem trabalha com centros históricos sabe que o principal desafio é atrair moradores para a área central, então moradias de diferentes segmentos, de diferentes classes e faixas sociais, de diferentes tipologias, porque somente com a moradia a gente vai ter vida 24 horas por dia, todos os dias da semana. A questão da valorização do patrimônio histórico, então a gente não está falando de uma área qualquer da cidade, a gente está falando de uma área que tem a proteção legal de patrimônio a nível federal, estadual e municipal, então tem toda uma regra de licenciamento, de aprovação de projetos, e a gente precisa preservar essa história, afinal isso que faz da cidade do Recife ter um diferencial competitivo, uma história, uma tradição, e a gente precisa valorizar, né, fazer, atrair novos usos, novas atividades, mas também preservando a nossa história. A parte de cultura, bem-estar e turismo, a gente não pode falar de centros históricos sem deixar de falar dos eventos, das ativações culturais, da atração de turistas e visitantes, porque isso movimenta toda uma cadeia produtiva. A questão da inclusão socioprodutiva, né? A gente fala muito em obra, em projetos, né, de pontes, de infraestrutura, de equipamentos, de edifícios,
mas tudo isso a gente está fazendo por conta das pessoas, né? E é papel da prefeitura, do poder público, cuidar das pessoas. Então, fazer a transformação física, mas também por meio da qualificação e da inclusão socioprodutiva, diminuir as desigualdades, dar oportunidade para todos. E, por fim, o grande legado, né, do Recentro, em termos de atuação, é estabelecer uma governança territorial, é ter um canal de escuta, de diálogo, para receber essas demandas, distribuir entre os órgãos e secretarias, priorizar essas demandas. A gente sabe que o orçamento não permite executar tudo que nós gostaríamos, então esse trabalho de receber as demandas, categorizar, distribuir entre os órgãos, definir quais são as prioridades para que o prefeito, né, possa decidir como alocar seus investimentos. Então, vocês podem ver, né, que são vários usos e atividades, né, várias atividades que a gente precisa estar trabalhando e estar, né, articulando todos esses eixos. Então, para falar um pouco mais do que seria esse trabalho no nosso dia a dia. A gente tem, por exemplo, né, no eixo cuidado e manutenção, que é essa parte de zeladoria, de infraestrutura. A gente tem projetos e ações, por exemplo, a ação integrada, onde vários órgãos da Prefeitura do Recife vão trabalhar para deixar aquele espaço melhor. Então, envolve a limpeza, envolve a segurança, controle urbano, as calçadas, os passeios, a poda de árvore, para que a gente tenha um território, né, mais atrativo, mais agradável para o visitante, para o investidor que quer realizar seu empreendimento aqui na área central. A gente tem a execução direta de obras e projetos públicos, como, por exemplo, a reforma de pontes, as melhorias das pontes, a questão do espaço público, né? Porque o investimento privado ele acontece no lote, e a gente precisa cuidar do território, da caminhabilidade, da acessibilidade nesse território, nesse espaço público. E também a parte de articulação com os atores da sociedade civil, né? Então, a gente vai para que essas obras aconteçam com mais celeridade, para que a gente tenha um espaço melhor. A gente tem todo esse trabalho de articulação com diversos atores da sociedade civil. E aí, para, né, bem dentro da temática desse nosso encontro, mostrar um pouco para vocês, né, de como a Prefeitura do Recife, né, às vezes a gente tem uma imagem negativa que o órgão público não é estruturado, e acho que a Prefeitura de João Campos, de Vitor Marques, atualmente, vem profissionalizando, vem utilizando diversas ferramentas de monitoramento. A gente tem, por exemplo, um centro de operações que foi criado para eventos climáticos, né, como o que ocorreu em 2021 com as fortes chuvas na cidade, e que hoje ele é utilizado para monitorar essas ações integradas, para monitorar eventos, né, os grandes eventos como o Carnaval, o Réveillon. Então, a gente utiliza de várias ferramentas para que a gente possa integrar a atuação de vários órgãos e secretarias, acompanhar todos os pleitos, todas as demandas que chegam na prefeitura por diversas fontes, chega por um disque denúncia, chega pelo contato direto com o cidadão, pelo levantamento dos técnicos. Então, a gente tem uma base de dados e a gente tem o status de cada ação dessa, né? O que é que a gente executou, o que é que está em andamento, o que é que foi concluído, tudo isso espacializado no território. E lembrando sempre que esse recorte que eu estou fazendo é justamente da área central, né? Então, a gente tem outras ferramentas que são utilizadas para a cidade como um todo, e a gente está dando um zoom para mostrar essa gestão territorial integrada que a Prefeitura do Recife vem fazendo de uma forma bastante inovadora. Então, para vocês terem uma ideia, né, além dos dados das planilhas, a gente também trabalha com a espacialização no território para que a gente possa otimizar o trabalho de vários órgãos e secretarias, né, porque a gente tem a Secretaria de Infraestrutura, a gente tem a Empresa de Limpeza e Manutenção da cidade, a gente tem a Secretaria de Mobilidade, então várias ações que acontecem, o que o trabalho do Recenter é justamente coordenar para otimizar o investimento público, para evitar o retrabalho. Então, a gente acompanha o status de cada obra pública, né? Como é que ela se desenvolve no território, qual o impacto dessa obra, inclusive, né, para a dinâmica da cidade. Então, a obra ela causa naturalmente transtornos na mobilidade. Então, a gente vai fazer um processo, né, de reunião prévia para apresentar aquele projeto, para falar dos impactos durante a obra, né, para fazer uma avaliação pós-execução da obra, qual foi o impacto para o território, o impacto no dia a dia da população. A gente tem também, no eixo de desenvolvimento econômico, o acompanhamento dos investimentos privados, que vai
desde a localização de um equipamento, de uma edificação, de um terreno, para que esse investimento chegue, a questão do licenciamento desse projeto, então a gente acompanha toda a parte de licenciamento, a aplicação do benefício fiscal, o dia a dia, né, desse novo investimento. Então, nessas imagens vocês podem ver, por exemplo, a chegada, né, dos 2 novos hotéis aqui na área central, o Novo Hotel e o Motobai Hilton, de um centro de convenções. Então, toda a parte de licenciamento, na realização de um grande evento, o apoio da CTTU, o apoio de controle urbano, acelerando os negócios que acontecem aqui na região central. Então, a Prefeitura do Recife, por meio de seus vários órgãos e secretarias, dá um suporte ao funcionamento, desde a fase de licenciamento, de aprovação de projeto, de implantação, até após a ocupação. A gente também, né, como eu disse desde o início, o prefeito João Campos criou uma lei para conceder benefícios de ISS, TBI e IPTU, que são os impostos municipais, e a gente vai orientar como é que a pessoa tem direito a esse benefício, a gente acompanha, né, o impacto desse benefício, a gente vê no território onde estão localizados esses empreendimentos que possuem esses benefícios. Para vocês terem uma ideia, a gente tem quase 60 imóveis aqui na área central que já recebem esse benefício, então é uma lei que foi criada em 2021, que já tem resultados concretos e mais de 150 mil metros quadrados de área construída que foi requalificada. Então, e outro dado também muito interessante, essa lei foi criada em 2021 e ela já passou por 2 revisões e atualizações. Então, a gente tem esse acompanhamento em tempo real da aplicação dessa lei, dos gargalos, dos interesses dos proprietários, dos investidores, para que a gente possa tornar ela cada vez mais eficaz, que cause um maior impacto. Então, a gente vai sempre ajustando a partir da aplicação concreta dessa lei. A gente tem a promoção da habitação, então, como eu disse, além da produção direta pela própria Prefeitura do Recife, produzindo conjuntos habitacionais, a gente trabalha fortemente na atração do investimento privado focado na moradia. Então, desde a questão da habitação social, habitação de média renda, ou diversas faixas de renda, tornando o ambiente favorável, atrativo, para que esse investidor privado produza habitação aqui na área central. Afinal, a gente tem um estoque imobiliário ocioso gigante aqui na área central. Como eu falei no início, tem toda a infraestrutura instalada. Então, promover a habitação, a gente vai dar condição para que o mercado imobiliário, né, volte a acreditar na área central. E a gente já tem resultados concretos acontecendo, né? Felipe, aqui eu estou fazendo essa introdução geral, ele vai detalhar para vocês o caso concreto da PPP Morar do Centro, né, a parceria público-privada, um case de locação social nacional, né? Então, Recife, mais uma vez, saindo à frente, ele vai detalhar toda a estruturação desse projeto, né? O caminho que a Prefeitura do Recife percorreu, o Distrito Guararapes, que é outro projeto bastante inovador, que envolve habitação, comércio, serviços, uma via muito importante da área central. Então, com isso, a gente tem, né, de imediato a perspectiva de gerar mais de 1.300 unidades de moradia, e tudo isso a partir de uma revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, da Lei do Recentro, para que a gente tenha um ambiente mais favorável para a chegada desse investimento privado. Além disso, a gente, né, como eu disse, né, está tratando de uma área histórica, uma área de patrimônio, então a gente tem vários projetos, né, como a pintura das fachadas da Rua do Bom Jesus, a reestruturação de várias igrejas aqui na área central, para que a gente tenha a cultura, a história da nossa cidade sendo preservada e torne esse ambiente da área central algo diferenciado, né? Como a gente diz, onde passado e futuro se encontram, né? Então, a gente tem imóveis históricos, um acervo arquitetônico belíssimo que está sendo restaurado a partir desses incentivos que são concedidos pela Prefeitura do Recife. Além disso, falando do outro eixo, a gente tem a cultura, o bem-estar e o turismo, né? Então, qual é o nosso objetivo enquanto Prefeitura do Recife? Trazer de volta as pessoas para a área central. E
importante passo que a gente deu foi, desde o início, a gente começou realizando eventos aqui na área central, né? Então, a gente começou com o Viva Guararapes, na Avenida Guararapes. Hoje a gente tem o Vivo Centro, que acontece nas ruas do comércio do centro, além, né, dos ciclos, né, festivos, Carnaval, São João, Natal, que fazem com que as pessoas voltem a frequentar a área central, né, frequentando não só durante o evento, mas também conhecendo um bar, um restaurante, um museu, e aí trazendo vida, a sensação de segurança, né? Então, a gente hoje tem um calendário de eventos. Todos os finais de semana a gente tem uma feira de artesanato, uma feira gastronômica, corridas, apresentações culturais, uma programação para toda a família. Além disso, né, a gente tem feito outras ações que a gente chama de ativações no território, né, desde placas de sinalização, da colocação de imobiliário urbano, criando áreas de convivência, a sinalização de rotas e percursos, né? Muitas vezes as pessoas não conhecem, né, não sabem mais andar no centro, e com a sinalização das rotas a gente passa a ter, né, a contação da história, né, da nossa cidade por meio dessas rotas, sinalizações, ruas instagramáveis, né? Recentemente a gente inaugurou uma Rua do Frevo, que tiramos o carro dessa rua, fizemos painéis, colocamos sombrinhas e as pessoas, né, tiram fotos, né, divulgam a nossa cidade, a arte urbana também. Então, a gente tem o patrimônio preservado, mas também trazendo cores, trazendo homenagens a vários artistas, né? Então, a gente sempre tem uma novidade. O centro voltou a ser um lugar de programação cultural, de programação para toda a família. E, né, já caminhando para o final da minha apresentação, falar um pouco, né, da questão da inclusão socioprodutiva, né? Então, não adianta a gente só fazer a obra física, a gente precisa cuidar das pessoas. Esse é o papel da Prefeitura do Recife, esse é o compromisso do prefeito João Campos, do prefeito Vitor Marques. Então, a gente faz diversos cursos de qualificação. Durante esses eventos que eu comentei, as pessoas que expõem os produtos, sejam comidas, artesanatos, são pessoas que trabalham ou moram na região central. A gente tem algumas comunidades de interesse social, como a comunidade do Pilar. Então, a gente tem feito a entrega de conjunto habitacional, a realização de cursos, a realização de eventos nessas comunidades, para que elas também se insiram nesse processo de transformação do território, né? Então, a gente quer fazer com que esse território, ele, além da transformação das obras, ele também impacte na vida das pessoas, né? Então, todo esse desenvolvimento, todo esse investimento que a Prefeitura do Recife vem fazendo é para transformar a vida das pessoas. E outro, né, ponto importante, né, para concluir aqui a minha apresentação, é falar da importância da participação das pessoas, do engajamento. Então, tudo isso é feito com muita discussão, com muito diálogo. E esse é o diferencial do programa Recentro, né? A gente está na ponta, a gente está cuidando de um território específico, com diferentes atores, né? Com o comerciante informal, com as entidades, o Porto Digital, a CDL, a Sinduscom, a Comércio, para que a gente possa construir essas políticas públicas. Além disso, né, a gente faz parte de uma rede que trata de várias cidades, né, no país inteiro, para que a gente possa trocar experiências. Eu acho que isso que a gente está fazendo nessa noite é isso, é compartilhar boas práticas, né, aprender, né, inclusive com os erros, né, então a gente poder ter a oportunidade de trabalhar com outros centros históricos que também estão fazendo programas de reabilitação de centros históricos, para que a gente possa tornar isso uma pauta nacional, né, replicar as boas práticas, né, e, de fato, gerar impacto nessas áreas centrais. E, para deixar, né, deixei aqui para o final um vídeo, para quem não conhece a nossa cidade, para quem não conhece o nosso centro, possa, né, experimentar um pouquinho e conhecer melhor esse trabalho que a Prefeitura do Recife vem desenvolvendo. Então, vou deixar esse vídeo antes de chamar aqui o meu colega Felipe Matos. Então, para vocês, esse vídeo mostrando um pouco do trabalho do Recentro. O futuro tem um coração antigo, resiliente e resistente de quem sabe o que quer. Esse é o centro do Recife. Aqui é o ponto de encontro entre os rios e a história, o território que guarda a origem da cidade e abriga hoje um dos ecossistemas urbanos mais inovadores do país.
E a Prefeitura do Recife tem trabalhado nisso. Pensando em futuro, o Recife vive um novo ciclo no centro. Mais de 500 milhões de reais em investimentos privados, novos empreendimentos, a retomada imobiliária e uma política habitacional com novas linhas de financiamento e a nova lei de uso do solo já estão surtindo efeito. A reforma do mercado de São José segue avançando. Lançamos o projeto Cores no Centro, que vai recuperar fachadas históricas, além do restauro de igrejas e pátios. E isso só faz sentido porque nossa terra é patrimônio. Nossa cultura não é peça de museu. Ela está na rua, na fala, oxe, e ai de quem duvidar. Até porque a gente faz questão de ser bairrista mesmo. Como se não bastasse, o cinema levou nosso centro ao mundo. Por falar em gente, em 2025, o centro recebeu mais de 3 milhões de pessoas em grandes eventos. A Casa Co lembrou a gente que o impossível é possível. E durante o Hack and Play, a gente furou a bolha. O Pátio de São Pedro ganhou destaque com pavilhão francês. O Recentro segue ampliando ações de acolhimento e inclusão. Na comunidade do Pilar, entregamos a renovação da Rota da Infância. A Rua Itaiópolis foi totalmente requalificada. Instalamos novos mobiliários e renovamos quiosques. Praças foram recuperadas, como a Praça do Arsenal. E não tem receita. A ação integrada foi prova disso. Reunimos diversos órgãos para atuar juntos. E é isso. Se preciso for, a gente corta caminho, vira do avesso e vai de novo. O Recentro trabalha por essa cidade que se reconhece, outra vez, e convida quem sonha a fazer parte desse recomeço. Cuidar do centro do Recife é missão, o que, dependendo da hora, faz parecer que a boemia perdeu a batalha. Mas ela resiste. Em rede, com coragem, como um coração selvagem que tem pressa de viver, sem esquecer de onde veio e sem medo de onde vai. Bom, gente, era isso, né, que eu queria apresentar um pouco para vocês, né? Estamos à disposição para tirar as dúvidas e seguir aqui com a programação da noite de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Parabéns pela apresentação. Acredito que você conseguiu mostrar muito bem, né, a dimensão, principalmente a complexidade envolvida em uma iniciativa como o Recentro. Quando observamos os diferentes eixos, iniciativas, percebemos que estamos falando de diversos pontos sendo tratados, iniciativas acontecendo simultaneamente, e aí precisam convergir, né, por uma mesma estratégia, e ter o mesmo objetivo ao fim. E é nesse ponto que eu queria trazer um questionamento aqui para você, e é que, quando observamos todo o projeto que foi apresentado, percebemos que não estamos diante de um projeto, né? É um conjunto de iniciativas acontecendo de forma simultânea. Então, do ponto de vista de gestão, quais critérios vocês utilizaram, assim? Você comentou que até um certo momento que não temos dinheiro para tudo ao mesmo tempo. Então, precisamos priorizar as iniciativas. Então, quais seriam esses critérios que vocês utilizam para priorizar e transformar a estratégia em uma carteira de iniciativas e acompanhar se os benefícios planejados e esperados estão sendo de fato alcançados? Bom, Tiago, excelente essa sua pergunta, né? Eu confesso que foi um desafio no início, né? Porque a gente criou um modelo de gestão territorial integrada, algo extremamente inovador para a gestão pública municipal, você trabalhar de forma articulada por meio de vários órgãos e secretarias. E o primeiro passo que a gente deu foi conhecer as boas práticas, né, as experiências de outros locais e elaborar um plano. Então, a gente precisava ter um plano, então nós fizemos uma escuta com mais de 12 mil atores do território, mais de 12 mil pessoas foram escutadas, para que a sociedade civil, a academia, para que a gente tivesse um norte. A partir da construção desse plano, que foi feito de forma extremamente participativa, nós elencamos, né, as prioridades, os eixos de atuação e desenvolvemos uma carteira de projetos. Então, independente da gestão, porque a gente sabe que trabalhar em centros históricos envolve ações de curto, médio e longo prazo. Então, a gente separou isso. Então, a gente tem aquela ação urgente, que é um buraco na calçada, que a gente precisa resolver de imediato. Mas a gente tem a recuperação de um grande equipamento público, de um patrimônio histórico, de uma ponte. Então, a gente hoje tem um plano do centro
que foi entregue à população, à sociedade civil, construído de forma colaborativa e que serve de norte. Então, a gente, a partir desse plano, a gente monitora as nossas ações e a gente prioriza junto aos órgãos executores. Então, a gente tem que lembrar que o Recentro faz uma gestão territorial integrada, mas a execução se dá por meio de diferentes órgãos e secretarias na Prefeitura do Recife. E o nosso trabalho é construir esse quebra-cabeça, né, de atuação dos vários órgãos, inclusive da iniciativa privada também, para que a gente potencialize os investimentos e o impacto no território. Perfeito. E foi esse que você fechou com outro ponto que me chamou muita atenção, que é fazer essa integração. Você tem uma área bem abrangente, diferentes órgãos, iniciativa privada envolvida, além da própria sociedade, moradores, comerciantes, inclusive até turistas que frequentam a região. E em projeto com essa característica, um dos grandes desafios vai ser justamente administrar essas interfaces, esses interesses. E como é que construiu-se uma governança, como é que ela foi estruturada, para que esses diferentes atores consigam tomar decisões, né, órgãos, iniciativas privadas, eh, e avançar na mesma direção, né? Vejo que a direção comum, né, que cada um vai defender o seu interesse, né? Como é que foi feito essa estruturada essa governança e onde você identifica hoje, né, depois de uma certa experiência e desenvolvimento, os principais desafios dessa integração? Os desafios, né, são diários, né? Afinal, como você bem disse, né, os interesses são muitas vezes conflitantes. O que a gente tenta é, a partir de um processo de engajamento, de escuta, de participação de diferentes atores, que vai desde o comerciante informal, do ambulante, até o grande investidor, até o porto digital, como é que a gente pode desenvolver, né, respeitando, né, os interesses, do bem comum da cidade, né? Então, o que a gente quer é o desenvolvimento de um território, da área central da nossa cidade, compatibilizando com aspectos legais, né? Como a gente está tratando de uma área de patrimônio histórico, né? Então, a gente tem uma série de restrições legais nessa área, mas como é que a gente pode fazer uma dinamização econômica envolvendo diferentes atores? Não é fácil, não é simples, né? É bom deixar claro, mas a gente, ao longo dos anos, né, por meio de uma gestão integrada e de um canal de escuta e de resposta, né? Eu acho que isso é muito importante para quem trabalha em órgão público, é a gente conseguir dar esse feedback, né? A gente muitas vezes não vai conseguir atender aquele desejo, mas na hora que a gente tem todas essas demandas, todos esses pedidos, esses pleitos estruturados e coordenados, a gente pode otimizar tanto o investimento público como o investimento privado para que gere um impacto maior. Então, nosso papel é esse, é escutar, né, as demandas do território, né, das pessoas que fazem o dia a dia desse território e ir ajustando o que está dentro da capacidade da gestão pública, né? Então, são alterações na legislação, a concessão, né, de benefícios fiscais, a mudança na lei de uso e ocupação do solo para tornar esse território competitivo, favorável à chegada de novos investimentos, respeitando as particularidades. Então, é um jogo de equilíbrio, né, desses interesses, né, como é que a gente pode, né, em prol desse bem comum, em prol desse desejo comum, que no final das contas, o desejo de todos é ter um centro próspero, é ter um centro, né, bem frequentado, com moradia, comércio e serviços, como é que a gente pode conciliar esses interesses? Perfeito, assim, Ana, muito obrigado pelas respostas. No final, a gente temos outras rodadas e que se permitiu que a gente tivesse um olhar do recente em uma perspectiva bastante sistêmica. Vimos como a estratégia de transformação urbana se desdobra em diferentes eixos, iniciativas, projetos, as partes interessadas, e como essa integração que a gente fechou com essa pergunta passa a ser fundamental para o desenvolvimento e para o gerenciamento. E agora a gente vai fazer um movimento interessante na nossa conversa de hoje, e vamos sair de uma visão ampla para que a gente chegue numa visão de iniciativa específica, né, observando vários conceitos e boas práticas do gerenciamento que a gente pode observar e que elas estão se concretizando na sua estrutura. E é assim que a gente vamos receber agora o Felipe Matos.
Felipe, que é graduado e mestre em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, possui MBA executivo pela IESE Business School, e antes de ingressar na administração pública, né, ele construiu sua trajetória profissional no setor privado. E iniciou em 2021, passou a atuar pela Prefeitura do Recife, inicialmente à frente das áreas de planejamento, gestão e transformação digital, com experiência relacionada a planejamento, orçamento, gestão de pessoas, licitações e transformação digital. E atualmente, Felipe está como secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife, e hoje aceitou o convite para vir aqui conversar com a gente sobre o PPP Morar no Centro, sobre a PPP Morar no Centro, fazendo a leitura dessa iniciativa pela lente do gerenciamento. Então, assim, vamos sair de uma visão sistêmica do recente e entrando em um caso específico, que é o PPP Morar no Centro. Felipe, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui hoje, e agora a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Sempre uma satisfação da gente poder falar um pouco sobre o centro e sobre as iniciativas que a gente vem tocando aqui na prefeitura, né? Eu vou compartilhar minha tela Perfeito. para que vocês possam acompanhar aqui a nossa apresentação. Eu vou... Todos conseguem ver? Dá para ver direitinho? Tá perfeito. Eu vou apresentar um pouco do case aqui da parceria público-privada Morar no Centro, né? Qual era o desafio original que a gente tinha? A gente tinha uma série de imóveis públicos desocupados na área central do Recife. A gente tinha uma demanda colocada, inclusive, pelo governo federal, que era também proprietário de alguns desses imóveis, para a gente dar uso para esses imóveis. A segunda questão é que a gente tinha o desafio de testar, o governo federal colocou para a gente o desafio de que queria testar nesses imóveis deles aqui no centro um modelo de locação social, que é um modelo de locação subsidiada pelo Estado para famílias de baixa renda. E então a gente basicamente partiu com esse projeto dentro dessas duas premissas. Então a gente precisava dar uso a imóveis públicos abandonados no centro e testar de maneira pioneira no Brasil um modelo de locação social. A gente está falando aqui de um projeto de 1.128 unidades habitacionais para uma concessão de 25 anos, e esses projetos estão em 4 bairros do centro da cidade. Tá? A gente está falando aí de 6 empreendimentos, 4 de locação social e 2 para Minha Casa Minha Vida. O valor estimado de contrato é de 664 milhões, desses quase 270 milhões é de investimento inicial. E como a gente queria testar um modelo de locação social, obviamente a conta não fecha inteiramente, e aí exige que o município faça um complemento, que no caso aqui ficou calculado em 2,4 milhões por mês. Tá? Dá mais ou menos aí uns 30 milhões ano, para que a gente pudesse atingir o nosso público-alvo, que são famílias que ganham de 1 a 3,5 salários mínimos. Estamos falando aí de mais ou menos famílias que estão na faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. E os bairros diretamente atingidos são Santo Antônio, São José, Boa Vista e Cabanga. Então a gente parte mais ou menos com esse... quase como se fosse premissas de projeto, né, expectativas de projeto. E depois um desafio enorme de estruturar uma PPP que pudesse entregar de maneira inovadora todos esses resultados. A gente está falando aí de 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, mais a necessidade de atrair um parceiro privado para operar esse modelo no final, e também de um engajamento da sociedade civil, especialmente movimentos de moradia, conselho de habitação. A gente está falando aí desse... Eu vou tratar muito aqui da fase de estruturação de projeto, tá? Em que a gente ficou tentando antever
quais seriam os desafios da implantação. Mas a implantação, eu vou mostrar mais na frente, ela é dividida entre... eu vou detalhar muito essa fase aqui, projeto, tá? Nessa fase projeto, a gente desenhou as etapas seguintes, que é a etapa de licitação, de obras, de ocupação e de 25 anos de operação. A gente teve um desafio grande aí, que é uma coisa que eu me lembro de quando eu estudei o PMBOK, de que se tratava muito da matriz de risco, de ter isso bem explícito, contratualizado, bem esclarecido. Isso é essencial, tá dentro de um contrato de parceria público-privada, quais são os riscos do ente público, quais são os riscos do parceiro privado, e depois os resultados que a gente espera alcançar, resultados financeiros, sociais, urbano e ambientais, tudo ao mesmo tempo. Eu vou tentar passar pela apresentação aqui, tentando explicar mais ou menos, já na largada, por que a PPP é um projeto, quais são os nossos stakeholders, qual era o nosso modelo de governança, qual o ciclo de vida desse projeto, o escopo, a matriz de risco, entrega e medição, como a gente ia remunerar esse parceiro, e depois o processo de aquisição, que foi o leilão na Bolsa de Valores, e algumas lições finais e aprendizados. Aqui é um pouco do projeto. A gente inicia em 2021 com a contratação junto à Caixa Econômica Federal da estruturação desse projeto. A estruturação em si inicia em 2022, com o desenho da consulta pública e audiência pública. Entre 23 e 25, a gente começa a detalhar essa estruturação a partir da escuta pública. Em 2026, dia 26 de maio de 26, a gente fez a licitação na Bolsa de Valores e agora a gente entra numa nova etapa, que é aí que está detalhado como fase 0, que é a de elaboração de projeto básico e executivo. Em seguida, a gente vai para a fase 1, que é a fase de obras, e depois a fase 2, que é a fase de operação, gestão dessas famílias. Tá? A nossa estrutura de governança, basicamente, é que a gente tem um conselho gestor de parcerias do Recife e a Secretaria Executiva de Parcerias. Esse conselho gestor ele funciona um pouco como comitê diretivo e a Secretaria Executiva de Parcerias é onde estava o nosso PMO. A gente tem, por ser um processo com muitos stakeholders, a gente precisava dessa instância formal de governança para ter uma estabilidade, aí ter um corpo central onde todas as decisões devem ser concentradas. Aqui é o nosso mapa de stakeholders, né? Eu gosto sempre de mostrar isso, porque quem olha de fora diz que vai dar errado. Então a gente tem prefeitura, Ministério das Cidades, Ministério da Casa Civil, Superintendência do Patrimônio da União, Ministério de Gestão e Inovação, a Caixa Econômica Federal. A gente precisava articular para garantir que houvesse uma futura concessionária, tá? Um interesse do parceiro privado. A gente precisa engajar a sociedade civil, até porque a gente precisa passar por um processo de consulta e audiência pública, então precisa que isso tudo que a gente vai desenhar atenda, gere atratividade no mercado privado, mas também atenda às necessidades da cidade. E depois, um atendimento aí ao nosso público-alvo. A gente tá, do ponto de vista de escopo, tá? São 6 empreendimentos, divididos aí nesses projetos em tela. A gente tem 104 unidades na Siqueira Campos, no bairro de Santo Antônio, 89 no Pátio 304, bairro de Santo Antônio, 76 no projeto Dantas Barreto, bairro de São José, 88 na Boa Vista, 384 em Cabanga Norte e 387 em Cabanga Sul. Um dos maiores desafios na largada desse projeto foi entender qual que é a vocação de cada imóvel e qual a necessidade de cumprimento de programa que cada imóvel iria suportar. Então, por exemplo, no projeto Pátio 304,
a gente decidiu que ele iria comportar uma creche pública. No projeto Cabangaçu, que ele iria atender uma necessidade da comunidade local para receber a sede da Orquestra Cidadã do Recife. E, no final das contas, do ponto de vista de modelo de negócios, os projetos Siqueira Campos e Cabanga Sul é que vão para o Minha Casa Minha Vida, enquanto que os outros 4 ficam para a locação social. E aí entra no desafio, né? Que locação social, para quem, em que modelo, quais são as regras. Então, tudo isso a gente passou nessa fase aí de definição de escopo. Mas também tendo em vista que a gente não simplesmente poderia pegar um público novo, de baixa renda, num modelo novo, né, que é o modelo de locação social, e esperar que isso gerasse atratividade de um parceiro privado. A gente precisava, de certa maneira, criar algumas travas de risco e dividir alguns riscos também. Então, por exemplo, isso a partir de muita iteração com o mercado privado, tá? Mas, por exemplo, a partir de uma inadimplência superior a 40%, o município começa a dividir os custos dessa inadimplência. Outro ponto é que, como o município indica às famílias, a gente nunca pode deixar uma vacância superior a 5% por causa não atribuível à concessionária. Então, isso aqui é para dar alguns exemplos de como essa matriz de risco foi calculada, foi estudada, foi bem alocada para gerar atratividade para um eventual parceiro privado sem prejudicar o benefício social esperado. Um outro ponto é que esse modelo de pagamento ele tem que estar alinhado com os resultados que a gente espera. Então, existe um fator de desempenho, um fator de ponderação, que basicamente o que a gente tenta medir é a execução dos serviços e o alcance de objetivos socioeconômicos da parceria. A partir disso, a gente gera alguns redutores do valor a ser pago pela prefeitura como contrapartida. Então, essa é como se a gente tivesse, de fato, trazendo esse parceiro privado para dividir alguns riscos com ele, mas também para que ele se engaje a alcançar os objetivos esperados pela prefeitura. Então, esse desenho aqui, que aparece simples, também foi um debate intenso para chegar, de novo, num modelo que seja atrativo, mas que garanta os benefícios esperados socialmente. Do ponto de vista de contratação, né, a gente também não queria contratar qualquer empresa, então a gente precisou sondar, criar uma série de qualificações, que são essas aí que estão em tela, para garantir que a gente conseguisse atrair uma empresa com estrutura, com capacidade de entrega, com lastro, né? É um case também que vai muito além do escopo físico, né? Então a gente quer um resultado social, com prioridade de atendimento a idosos, mulheres chefes de família, famílias monoparentais, e que o custo do aluguel se limite a 25% da renda dessas famílias. Um outro resultado esperado é o resultado urbano, que a gente espera, a partir disso, revitalizar o centro histórico do Recife com habitação. O terceiro é que, uma vez que a gente estimule o retrofit, a gente aproveita edificações com mais de 10 anos, em vez de continuar num processo de expansão da mancha urbana e de antropização de áreas naturais. O terceiro, que é um benefício econômico, em que a gente espera mobilizar capital privado para ser investido na cidade. Então, percebam como a matriz de risco, o modelo de pagamento, o modelo de remuneração, a forma de contratação, todas elas devem estar alinhados para chegar nesses objetivos, né? E aí, deixando algumas lições ou recomendações, né? Primeiro, uma governança, como a gente está tratando de entes, multi-entidades, né? A gente precisa de uma governança muito bem desenhada e de instâncias de decisão amparadas legalmente ou pelo menos de maneira escrita, né?
Segundo ponto é gerar o engajamento já desde cedo. Então, fazer uma consulta pública, audiência pública, ouvir cada um desses parceiros, quais são suas expectativas, necessidades, desde a largada. Terceiro, quantificar esses riscos, né? Tentar definir os limites e até onde cada ente pode ir. Quarto, que seja uma remuneração por desempenho, para que a gente consiga, de novo, involucrar todo mundo dentro desse mesmo resultado. E o quinto, que é buscar valor além do escopo, né? Buscar valor além do buscar valor além do que cada ente visualiza, que seja algo que consiga entregar valor para todos os entes envolvidos. No fim, a gente está falando aí de uma política pública inédita no Brasil, tá? É mais um ineditismo do Recife e, e um estudo de caso aí bem desafiador do ponto de vista da gestão de projetos. É isso de maneira muito simples que a gente tinha para trazer hoje, para tentar atrelar aí essa PPP inovadora, a estruturação dessa PPP inovadora ao estudo do gerenciamento de projetos. Obrigado. Felipe, muito obrigado. Sua apresentação foi bastante rica aqui para alimentar a nossa conversa a partir desse momento, né? A gente já reforça para o pessoal que fiquem mandando suas perguntas aqui via chat e reforçamos também para que façam a nossa avaliação do evento, né? A opinião de vocês sobre esses eventos é muito importante para a gente. E eu escrevi aqui duas perguntas enquanto o Felipe ia comentando, algo que me deixou bem curioso para ver a opinião dele e como é que foi feito. O primeiro é sobre, você mostrou uma estrutura bastante robusta, planejamento, você reforçou bem que a governança precisa ser bem centrada, realizada desde o início, né? Você trouxe aspectos de risco, desempenho. E na prática, projetos assim tão complexos, existem sempre ter que ter escolhas, né? Momentos de trade-off, de escolher por onde seguir. E ao longo da estruturação do PPP Morar, quais foram decisões mais desafiadoras e que melhor exemplificam o equilíbrio entre os requisitos técnicos, a viabilidade econômica financeira, que você comentou bastante, riscos e benefícios, né? E a gente achar uma situação que traz a situação perfeita nesses eixos é difícil, mas você teve algum momento de ter que optar por algumas delas e escolher e deixar alguma em segundo plano em algum momento. Então, quais dessas decisões você julga foi mais desafiadora aí ao longo do processo? A gente tinha desde de muito cedo, né, que queria testar um modelo de locação social. Então, o modelo estava definido e que a gente queria dar uso habitacional para esses imóveis públicos, né? Tanto da União quanto da Prefeitura. Depois, a gente tinha um desafio que era o de definir qual o público-alvo, quais são as famílias, a faixa de renda de famílias e quantos desses imóveis iriam para o Minha Casa Minha Vida, tá? E aí foi um critério a partir da escuta perante a sociedade e também olhando critérios econômico-financeiros, que a gente chegou nesse equilíbrio aí de ter mais ou menos 60% para locação social e 40% para Minha Casa Minha Vida. O nosso entendimento foi de que a gente precisava ter a maioria para a locação social, para manter um pouco aí do objetivo do projeto, do que a gente tinha, de certa maneira, criado de expectativa na sociedade. Mas, por outro lado, também, se a gente fosse para um modelo de 100% locação social, a conta ficaria muito pesada para o município. Outra opção era a gente aumentar a renda das famílias beneficiadas. Essa questão de aumentar a renda das famílias beneficiadas foi algo que a gente nem cogitou, a gente já queria desde sempre trabalhar com esse público de renda mais baixa. E depois também foi um processo para definir que seria 60% locação social, 40% Minha Casa Minha Vida. A partir disso, que foi um processo, né, foram escolhas,
a gente chegou a um resultado que é o do quanto o município precisa complementar da conta financeira. Então, meio que é um lençol curto, né? A gente poderia aumentar a renda dos beneficiários, aí o município teria que aportar menos, mas a gente geraria uma frustração perante a sociedade. Enfim, como cada ente espera alguma coisa, como cada participante espera alguma coisa, você tem esse desafio aí de tentar chegar num equilíbrio e no fim acho que a gente também conseguiu. Tem um desafio aí também que tem um ente que não participa da discussão, mas que no fim ele é a noiva cortejada, né? Ele é o parceiro privado. Ele não participa da estruturação, mas no fim toda a estruturação é desenvolvida para atrair esse parceiro privado. Então ele não participa exatamente das discussões, mas a gente tem que estar toda hora ali sondando, fazendo roadshow, fazendo apresentações, buscando ativamente esse tipo de parceiro, para que a gente consiga minimamente atender todos os desejos de quem está na mesa, mas também gerar uma atratividade para esse parceiro privado que está fora da mesa. Perfeito. E, particularmente, outro fator que me chamou bastante atenção foi a questão da gestão de risco. Você comentou, né? Saindo da transformação de um risco a gatilhos quantitativos, respostas contratuais. Em termos de aprendizado, qual o principal aprendizado do que você teve do processo de sair de uma avaliação predominantemente qualitativa dos riscos para esses mecanismos objetivos de tratamento e resposta? Eu diria que um grande aprendizado foi. Eu acho que a gente demorou muito a se tocar que o parceiro privado não estava participando das discussões. Isso parece óbvio, mas eu acho que a gente demorou, do ponto de vista prático, ter esse entendimento de que o parceiro com quem a gente iria negociar o projeto não estava exatamente participando dessa estruturação. Então a gente ficou muitas vezes discutindo o que seria ideal, mas não necessariamente o que seria viável. Então, quando a gente entrou para discutir o que seria viável, foi um pouco de um choque de realidade, porque a gente começou a precisar quantificar alguns desses riscos. E aí é muito de percepção, né? Não tem, nesses casos aí que eu exemplifiquei, não tem muito conta, é muito mais, eu diria, feeling de cada um dos que está participando. Mas aí é isso. Tão cedo quanto for possível, escute, converse, vá tentando se aproximar aí de todo mundo, inclusive quem está fora da sala. Eu acho que o principal aprendizado aí desse caso foi buscar logo quem está fora da sala. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui do Marconi Cavalcante, que conectou com essa última que eu te fiz, que é quais direcionais e lições aprendidas podem servir para outros municípios que possam usar projetos similares ao do Recente e do Morar no Centro, né? Quais são os pontos de melhoria para expandir essa experiência em outros centros urbanos? Como você falou, é um projeto pioneiro, acredito que foi isso que o Marconi pensou, né? Então, vocês devem ter um conjunto aí de lições aprendidas para compartilhar com os demais que têm iniciativas como essa. Do ponto de vista do Recentro, eu diria também, vou entrar aqui na área de Ana, porque eu estou vendo que ela está no carro ali. Pode Mas, responder, você tem a procuração, pode responder. Você sabe. mas eu diria que fazer, veja, primeiro é ouvir, isso não é balela, tá? Isso não é conversa de prefeitura. Ouvir, tem que ouvir muito quem atua já no centro, quem não atua, por que não atua, quem tem interesse de atuar e não está conseguindo atuar. Então, eu acho que, de cara, tentar abrir uma instância de escuta, tá? Que esse foi, eu diria, o primeiro grande trabalho aí de Ana e da equipe dela, foi de que, eu diria, os atores do centro soubessem a quem procurar.
E aí, óbvio, isso inicialmente vai aparecer muita demanda rotineira, tá? Ah, é o lixo, é a insegurança, mas em paralelo, é importante que essa equipe vá começando a partir desses problemas, a partir desses desafios, dessas necessidades, começando a estruturar o longo prazo. Nessa estruturação do longo prazo, a gente aqui também contou com grandes parceiros para fazer um plano de revitalização do centro, chama Recentro 500 anos, em que a gente, dentro dele, eu diria que uma das iniciativas mais interessantes foi de ter mapeado benchmarks do que outros municípios vinham fazendo para revitalizar a área central. E aí, basicamente, o que a gente fez, aí, veja, num processo de tentativa e erro, tá? Foi cruzar o que a gente ouvia dos nossos stakeholders com o que a gente conseguiu mapear de benchmark. Eu diria que a gente também lá atrás viveu um pouco de um desafio de que não tinha naquela época muitas cidades com programas muito avançados de revitalização de área central. Hoje já existe, tá? O Recife é um caso, Rio de Janeiro é um caso, São Paulo é um caso, Salvador tem tentado alguma coisa. Então, uma iniciativa aí de largada é buscar esses municípios, entender quais foram as iniciativas que funcionaram, como funcionaram, por que funcionaram, para ver exatamente o que pode se aplicar à situação do seu município. Nenhum município é igual, nenhum centro é igual, cada centro tem suas particularidades. A gente aqui ainda é um centro que guarda muita pujança, né? Tem o Porto Digital, tem o comércio popular, tem muita presença de órgãos públicos, de servidores públicos. Então, é um centro que tem muita demanda por moradia, mas não tinha oferta de moradia. Pronto, o nosso desafio é esse: produzir oferta. A partir disso, a gente começa a desdobrar um bocado de ação. Cada centro depois vai ter suas particularidades, tá? Do que a gente já conseguiu mapear por aí, tem centro, por exemplo, que não tem mais demanda por moradia. As pessoas já não têm mais interesse de visitar, de ir, de trabalhar no centro. Então, abre-se aí um outro conjunto de necessidades e iniciativas para voltar a despertar essa demanda pelo centro. Enfim, eu acho que não é balela, mas eu diria que ponto de largada é ouvir, escutar, tentar conversar com o máximo de gente possível e, a partir disso, ir tentando construir o seu caminho. Ótima resposta. E acho que para a gente fechar, para o nosso público aqui, acho que ficaria, pode ser tanto para a Ana como para o Felipe, ou para os dois, se quiserem complementar. Seria na Anca, assim, fosse para ter que escolher uma prática de gerenciamento de projetos que vocês utilizaram no Recentro ou no PPP Morar, que vocês consideram particularmente replicável para outros projetos complexos. Observando assim, projetos complexos, que é o que a gente está tratando hoje. Qual vocês escolheriam e por quê? Bom, eu acho que primeiro é ter uma política pública estruturada, né? Quando a gente está falando da atuação de um órgão público diante dos desafios das cidades, né? Que são desafios extremamente complexos, né? A dinâmica das cidades é algo extremamente, né, intenso, que envolve uma complexidade de atividades, de atribuições, uma atuação de forma coordenada e integrada. Eu acho que esse é o principal desafio dos órgãos públicos atuais, é trabalhar de forma integrada e coordenada. A questão do diálogo, da escuta e da comunicação, né? Então, a gente precisa estabelecer um contato com as pessoas, esclarecendo as políticas públicas e mensurando os resultados, né? Então, não adianta a gente pensar no gabinete, uma estrutura e não ter esse monitoramento. Feito. Felipe, Ana escolheu comunicação. Qual outra prática aí você escolheria como fundamental para esses projetos complexos? Assim, nesse nosso caso, né, como era um projeto, especificamente ele, né, um projeto com múltiplas entidades, eu diria que governança. Então, é muito importante já ter mapeado na largada o que é que cada um espera, o que é que cada um quer, quais são as Expectativa, né? instâncias,
as instâncias de decisão de cada um desses stakeholders, mapear, inclusive, stakeholders que muitas vezes não estão é, plenamente mapeados, digamos assim, ou não são tão óbvios, até para que lá na frente eles não criem óbices ao projeto, né? Então, nesse nosso caso, eu diria muito de governança, tá? Perfeito. Então, Ana, Felipe, muito obrigado pela toda a colaboração, não só de hoje, né, de toda a preparação para esse evento, a disponibilidade de vocês. Tivemos uma conversa bastante interessante, rica de informações, de lições aprendidas, de lições aplicadas, resultados, e que trouxe e agregou bastante aqui ao nosso projeto do Golf Podcast Estação Pernambuco. Só vou fazer um último convite aqui para a gente fazer um print ou uma foto é, virtual das pessoas que quiser participar também, os nossos colegas que ficaram até esse momento. Reforço que também nossa pesquisa de satisfação está na tela e agradeço mais a participação de vocês. Fábio, você tira aqui a nosso print de tela com todo mundo. A Andressa também está aqui participando conosco, a nossa líder do projeto. Tiro sim, deixa eu só colocar a Ana aqui também para aparecer junto com vocês. Pronto. Boa, agora foi. Vamos lá, todo mundo abrindo a câmera. 3, 2, 1. Foi. Opa, Pronto. peraí. Vamos lá, peraí, o Rony não tinha saído. Então vamos lá, mais um lá. 3, 2, 1. Foi. Perfeito. Então, mais uma vez, todos que ficaram até esse horário, muito obrigado pela presença. Ana e Felipe, obrigado por toda a disponibilidade e com parceria. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado a todos. Até a próxima. É isso. Obrigado, Ana. Obrigado, Valeu, gente. Felipe. Obrigado, Obrigado. Thiago. Excelente evento. Convite. Muito obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Obrigado. Agora a gente pode parar, né, Fábio, aqui a gravação.